sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sábado, Bola com Elas. Na próxima meia hora vamos falar dos últimos jogos, neste caso no episódio 2 um balanço da época e o próximo jogo da seleção e também um bocadinho da vida dos jogadores fora de campo. Eu sou a Anabela Ferreira, sou do Benfica e também tenho um lugar especial no meu coração para o Tondela. Olá, eu sou a Débora Lourenço e sou do Sporting. Olá, eu sou a Gabriela Ângelo e eu sou do Futebol Clube do Porto, mas com soft spot para o Sporting. Portanto, acho que vou defender o Sporting neste episódio. Embora hoje tenhas vindo à revelia, houve falta de diálogo. É honra da nova t-shirt que eu acho mesmo gira, mas ainda não há dinheiro para comprá-la, portanto também pode ser. Eu também porque nos últimos episódios o Porto tem passado um pouco despercebido, não é? É verdade. Foi sempre momentos de duelo. E a Gabriela quis marcar aqui uma posição. Sim, queres começar a falar da época assim sendo? Epá, força. Não foi a melhor. Eu assumo, não foi a melhor, houve ali trocas de treinadores, como houve nas outras também, mas começámos a época com uma nova equipa, com um novo presidente, com um novo treinador, com uma equipa técnica nova também, e acho que a equipa demorou um bocado de tempo a adaptar-se, e depois veio o Anselmi, e aí então é que aquilo mudou tudo, porque o Vítor Bruno já era treinador antes, e acho que o Anselmi, mudou ali um bocado, até porque foi má a época, eu confesso. Eu só tenho aqui 2 bons jogos da época inteira, que foi a da Supertaça contra o Sporting, que nós vencemos 4-3. Foi a reviravolta. Foi. Mas o segundo jogo que eu tenho aqui foi do Boa Vista, que foi agora no fim, que nós ganhamos 2-1, o derby da Invicta, que Anselmi disse que foi um dos melhores jogos que o Porto teve desde que ele entrou, e eu acho que foi um bom presságio para o futuro. E agora ganhámos contra o Casablanca, que vale o que vale. E estás confiante que agora com o Anselmi na próxima época as coisas podem correr melhor? Agora a equipa se pode ter adaptado melhor ao estilo dele e acho que a equipa percebeu que ele ia ficar e que não lhe pode fazer a folha. Exato, como o Eustáquio disse, tipo, nós temos potencialidade, temos o potencial de ganhar, ou disse uma coisa assim parecida esta semana. E eu concordo. Eu concordo. Eu acho que a equipa mundial dos clubes, nós vamos jogar contra uma das equipas, é o Inter Miami. Eu acho que a nível de competição, o campeonato da América. Dar cabo do Messi? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas é que o Messi já está adaptado ao clima, não é? Sim. Está bem, mas a Liga dos Estados Unidos não é tão competitiva como a portuguesa. A portuguesa também não é das melhores, mas eu acho que é melhor que a Liga dos Estados Unidos. Por isso eu acho que se não ganharmos é mesmo mau. É mesmo mau. Mas também eu acho que tem que se aproveitar. Também aquilo que eu espero até para o Benfica neste Mundial de Clubes é que aproveitem para testar outros jogadores, para testar quase uma pré-época de alto nível, porque há algumas equipas muito boas também a jogarem, não é? E, portanto, pode servir mais do que ganhar, tentar perceber se há ali alguma mudança, algumas ideias para a próxima época, dado que, ao que tudo aponta, Anselmi e Lage são para ficar e, portanto, é bom que testem alguns jogadores até no sentido de outras se querem rescindir ou não, claro, se vale a pena renovar, coisas desse género. Portanto, mais do que... Eu sei que o Porto estipulou como objetivo ganhar o Mundial de Clubes e, portanto, eu acho que não sei se entregar essa taça. Não sei se ganhar, eu acho que mas devíamos ganhar alguns jogos, pelo menos passar a fase de grupos, sem dúvida. Para ganhar moral. Para ganhar confiança também. Tem-se falado muito também que as equipas da América Latina já estão a descansar há muito tempo, portanto podem estar melhor preparadas para o Mundial de Clubes, mas sim, acho que até para ver os miúdos que são para emprestar ou não, acho que é uma boa... Nós vamos estar a descansar, mas parece-me também bem. merecem, depois de tantas lesões. Mas pronto, eu posso também falar da época do Benfica, que aproveitei por destacar aqui também três jogos que foram um bocadinho o bom, o mau e o vilão do Benfica esta época, embora não seja nesta lógica de mau, porque... Eu não disse nenhum jogo mau, tenho tantos. É isso, porque na verdade são dois, é um bom e os outros dois são maus, portanto é mesmo o bom, o mau e o vilão. O bom foi o Benfica ter dado 4-0 ao Atlético de Madrid, acho que foi um bom presságio, era uma coisa que mostrou que se calhar, porque foi depois da mudança para o Lage, mostrou que já vinha ali a ganhar também alguns jogos, mas tinha sido para o campeonato e mostrou que talvez houvesse ali uma ambição europeia e que a equipa podia dar mais. Depois, em janeiro, depois de um dezembro morno, já com uma derrota frente ao Sporting, em janeiro o Benfica
dá 4 ao Barcelona, mas consegue sofrer 5 golos. E é daqueles jogos em que uma pessoa não está à espera de ganhar o Barcelona, mas de repente pensa, caramba, isto era possível, como é que eles não conseguiram? E ainda foram sofrer 5 golos depois de marcar 4, não é? Uma equipa deste nível, bem, para o Barcelona igual, não é? Como é que uma equipa do nível do Barcelona sofre 4 golos, não é? Sim, mas aquilo parecia que estava tudo enfeitiçado, não é? Aquilo parecia um jogo dos impossíveis, não é? Tipo, as bolas que escapavam aos guarda-redes, os passes que fugiam, pronto, foi tudo incrível, mas este, pronto, seria o jogo mau, não é? Depois do bom, e o vilão foi mesmo o Aroca, em casa, que eu acho que aí foi a toalha ao chão do Benfica, que já vinha em algum, não diria sofrimento, mas alguma inconstância, e deixar-se empatar em casa, com todo o respeito pelo Aroca, aos 90+5, foi mesmo o pronúncio de como é que a época ia acabar, não é? E para mim foram os problemas do Benfica. Claro que depois houve lesões graves de alguns jogadores e tudo isso também não ajudou, mas acho que sobretudo foi ter mantido, faltou a mentalidade até ao fim, não é? Quem se deixa empatar em casa, podendo ganhar pontos ao adversário, com uma equipa que teoricamente era mais fácil, e quer dizer, em casa todas as equipas têm que ser mais fáceis para o Benfica e para qualquer um dos clubes, não é? Em teoria mesmo, o Aroca em casa tem que ser a equipa mais forte, não é? E aos 90+5 é mesmo morrer na areia, portanto, daí esta minha época do Benfica, nestes 3 momentos. Nós tivemos várias épocas dentro de uma época, não é? Parece que já o Rubén Amorim foi-se embora há não sei quanto tempo. E, portanto, foi aqui o Rubén Amorim, depois o João Pereira e agora o Rui Borges. Eu meti 2 jogos, apaguei aqui um bocadinho o João Pereira, meti aqui 2 jogos ainda do Rubén, que foi primeiro, claro, o Sporting City, não é? Aquilo lá está, nesse momento íamos ganhar a Champions, do nada. Há ali aquele gol, aquela jogada do Pedro Gonçalves que é fantástica, não é? E do nada, se calhar... ainda vamos ganhar a Champions. Por ali uma altura estivemos em segundo lugar. Pensámos, olha, ainda vai ser. E depois o segundo jogo que eu meti foi o Braga Sporting, que ainda com o Rubén Amorim também, o último jogo dele. Os jogadores estavam super emocionados, foi um jogo super intenso e também conseguimos ganhar. E depois o terceiro jogo que eu destaquei foi agora o do Gil Vicente, onde ainda tivemos empatados até quase ao final, e depois há aquele gol do Quaresma, exatamente. E acho que aí, ao contrário do que tu estavas a dizer com o Aroca, nós tivemos a empatar muitos jogos, não é? O Rui Borges não tem nenhuma derrota pelo Sporting, mas tem vários empates. E era sempre aquela sensação de que nós até marcávamos primeiro e depois deixávamos estar. Pronto, e aqui o jogo do Gil Vicente foi quase ok, se calhar ainda dá, apesar de tudo o que aconteceu esta época, ainda dá. Portanto, foi esses os 3 jogos que eu destaquei. Destacar aqui também do João Pereira, que não se faz no Natal. Não é? É um momento também da época que eu acho triste, que é o senhor ficou desempregado no Natal, coitado. Mas a mulher dele até pôs agora uma publicação no Instagram a fazer o balanço do ano e a dizer foi um ano muito desafiante para nós, mas conseguiste, superaste, e pronto, agora espero que ele seja feliz na Turquia. E que o Rubén Amorim também seja feliz na Inglaterra. Pronto. Não sei se vai durar muito, mas sim. Vamos ver. Pronto. Eu acho que vai correr melhor. Quer dizer, para o Rubén Amorim, pior é impossível. Não sei. E para o João Pereira também, não é? Quer dizer, eu acho que ele ainda tem muito a crescer e isto se calhar queimou-lhe aqui algumas etapas. Sim, conseguiu segurar a manutenção na Turquia. Portanto, pronto, não foi tudo mal. Mas viram aquela foto do Rubén Amorim, do jogador lá na Malásia, que pediu para tirar fotografia com ele? Sim, eu acho que tinha um print disso no telemóvel, que ele está assim. O Rubén está tipo, o jogador está bem feliz por estar ali pronto com o Rubén Amorim e ele está tipo, acabei de perder com estes gajos. Sim, ele está mesmo, pá. O senhor está mais velho desde que se foi embora. Aquilo realmente as derrotas envelhecem um bocado, não é? Sim. Sugam um bocadinho a vida, parecendo que não. Mas eu acho que é muito difícil fazer pior, ainda que seja impossível. Não é? Sim, ainda sobre a época... Nunca nada está tão mal que não possa ficar pior, que é um grande lema de vida. Ainda se manteve na Premier League também, portanto ainda
Ainda dá para descer. Ainda não desceu. Sim. Mas Agora... eu sobre a Liga também, não sobre o Sporting, mas sobre esta temporada também meti aqui que os clubes abaixo de Lisboa acabaram, ficou mais concentrado. O Norte tem sempre mais clubes, tem 9 clubes, depois ali Lisboa tem 6 e depois as ilhas. Pronto, pelo menos bem conseguiram se manter as 2 ilhas, os 2 arquipélagos com representação, que é bom. E o centro interior, com o meu Tondela também sim. É isso, é tipo, por isso é que eu pus Lisboa Centro 6, que já ainda vai aí acima. Que é para dar alguma representatividade, não é? Sim. Sendo que a sul de Lisboa já só contávamos com os clubes do Algarve, porque no sim, o Alentejo é um deserto, não é? Sim. Coitado. E também temos mais um de Lisboa, com a Alverca. Pronto. Pois é. Sim. Pois é. Ao menos lá se foi a estar aqui mais representados nesta zona. Sim. Dá para ir ver uns jogos ao Alverca, que acho que vai ser muito giro. É sempre bom ver um jogo. Vamos ver quantos jogos vais ver ao Alverca. Eu só gostava que o Setúbal viesse. Isso é como o Estoril ou o Estrela Amadora. É tipo, dá para ir lá ver uns jogos. E depois, pronto, uma pessoa nunca chega a ir. Porque os horários não são bons. Isto também é um balanço da época. É verdade, os horários são péssimos. É tudo tarde. Se fosse um Estrela da Amadora Estoril às 4 da tarde de um domingo, uma pessoa ia. Sim. Mas nunca ao fim de semana. Mas isto eu não percebo porque não temos que nos vergar à ditadura dos horários televisivos, pois. não é? Exatamente. Mas há uma ditadura que nós vamos superar. E vamos tentar conquistar este podcast. Não sei. Porque isto tem que mudar, ok? As coisas têm que mudar. Somos nós que a voz da mudança. Sim, e falando dessa ditadura das televisões, um ponto para o final da Champions não passou em nenhum canal aberto. Não é? Pois nem Sport TV 5. Pois, a Sport TV 5. Porque era onde estava a passar os jogos de equipas portuguesas. Quando nós estávamos, também era na Sport TV 5 e deve ter sido essa Sport TV que ficou destacada. Mas é muito estúpido. Mas sim. Sim, deve ter sido a Sport TV que também passou os jogos, se calhar, das equipas que foram à final. Há alguns que foram na Eleven. Enquanto nós estávamos, a Sport TV só passava os jogos do Benfica e do Sporting. E depois acho que começou a comprar um por jornada. Por jornada era sido esse. Sim, pronto, e ficou com a final também. Mas antes passava na RTP, depois também passou na TVI, não é? Sim. Pronto, e agora... Sim, mas isso acho mais gritante ou vergonhoso o facto da seleção não ter passado em nenhum... Sim, era esse o meu segundo ponto. Ontem liguei o RTP para ver os Sub-17, pronto, e depois mudei para o Canal 11. Mas até fiquei ali, tipo, então como é que isto não vai passar? Passa tantas coisas, ainda por cima era uma final, ganhámos muito bem. Ganhámos à França, é o canal da Federação e, portanto, faz sentido. Não é? Mas nem que passasse nos dois, não é? Acho que uma final de um europeu devia passar na RTP. Sim, é a nossa seleção, nem sequer é uma questão de ser uma equipa ou outra equipa, não é? Não é uma coisa tão divisiva como uma equipa. Mas pronto, como eu tinha dito antes de começarmos, eu sou velha o suficiente para me lembrar que na Primeira Liga havia um jogo por jornada dos 3 grandes que passavam em sinal aberto, portanto isso depois também acabou por desaparecer, porque não é os interesses, é o financiamento dos direitos. Sim. É um grande bolo para financiar as equipas, principalmente as grandes equipas. Eu sou contra, sou a favor que se dividisse o bolo por igual por todas as equipas, porque acho que os 3 grandes, os 4 ou 5 grandes, têm outras fontes de rendimento e era uma forma de equilibrar e dar alguma competitividade à Liga Portuguesa. Mas claro que eu não penso como os senhores da bola, não é? Sim, e isso é até um ponto também importante para o balanço da época, porque a nossa Liga está cada vez mais fraca e... os clubes, especialmente os grandes, deviam arranjar formas dos outros serem melhores, porque nós também só vamos ser melhores, o Sporting só vai ser melhor quando a sua competição for melhor, não é? Senão depois chegamos lá fora e nunca conseguimos estar às expectativas. Portanto, aliás, falou-se muito quando os Países Baixos nos ultrapassaram, que esse era um ponto que eles dividiam muito mais os lucros e que havia esse incentivo às equipas pequenas. E realmente é uma coisa que não sei, acho que Portugal não está pronto, mas infelizmente, e que devia ser feito e isso vê-se até num dos temas que queres também trazer, em toda a polémica no pós-taça, não é? Que nós já falámos aqui na semana passada, mas que entretanto teve outros desenvolvimentos já para roçar o absurdo. Infelizes. E isso também se vê por aí, não é? Nunca veríamos um Liverpool, um Chelsea, um Manchester a fazer queixas dias seguidos dos árbitros e a espernear como se não houvesse amanhã, porque se acham, que eu acho que é uma postura um bocadinho que
dos três grandes, acho que aí não há uma grande diferença. É naquele que se sente visado, é que se nota, mas acham todos que são umas virgens ofendidas porque aqui Del Rey, que magoaram a verdade desportiva contra mim, não é? Quer dizer, e isto é válido para todos. Desta vez foi o Benfica, que aqui Del Rey, porque prejudicaram o Benfica, e quem são vocês para prejudicar o Benfica? E mesmo tendo havido festejos de mau gosto depois do Sporting, que acho que poderia ter passado com uma mensagem do não nos revemos nisto, foi um excesso, pedimos desculpa, segue bola, porque depois tudo o resto é ridículo, não é? Queixas na PGR por um jogo de futebol em que um jogador... Até admito que se calhar se fosse uma coisa em que um jogador vai e propositadamente, fora de tudo, vai a correr contra o outro e lhe manda um pontapé na cabeça, imagino que pudesse haver aí, no limite, motivo para uma queixa. Agora, um lance corrido, de bola corrida... O lance mais estúpido é, não é? Porque aquele frame em câmera lenta, ok, tudo bem, mas quanto mais se vê como é que ele vem, como é que o Belotti se levantou logo e tudo isso, quer dizer, pronto. Mas eu acho que sim, nós gravámos, ainda não tinha sido o comunicado do Benfica, e eu acho que esse foi o ponto alto desta estupidez toda, não é? Estarmos a dizer, venham-nos pedir desculpa, temos que reunir com o governo. Nós nem tínhamos primeiro-ministro indigitado. Temos que reunir. A primeira preocupação do Luís Montenegro tem que ser reunir-se connosco. Eles vão vir do Porto, por amor de Deus. Deixa-me em paz. E depois mesmo a questão do agora a seleção não vai jogar aqui mais. Porque vocês são todos mauzões contra o Benfica. Ai, que triste. Fico mesmo triste. Sim, olha, a seleção. É um bocado triste, porque isto depois é que cria o ambiente para que alguém vá fazer uma queixa à PGR, para que alguém faça ameaças de morte à mulher do jogador que está grávida. Quer dizer, para o Brasil, mesmo que ele seja horrível, mesmo que ele tenha feito uma coisa de maldade, não justifica isso. Não, e depois tu criticas aquela ação, mas que foi inconsciente, mas ok, depois até conscientemente houve o comentário. Mas tu fazes conscientemente ameaças de morte ou ameaças de rapto a uma criança, não é? E a outra pessoa está consciente, até podia ter sido por maldade. Nada justifica, claro. Há uma justiça desportiva ou não que há de funcionar. O que é que justifica? Estarmos a gastar a nossa energia com devias morrer e o teu filho também. Sim. Eu acho que acima de tudo é uma questão que os dirigentes desportivos têm muito, que é a falta de assumir o erro. E portanto, para ninguém ver que o Benfica não conseguiu ter o sucesso que desejava esta época, deixa mandar para os outros consecutivamente até toda a gente se esquecer disto. E depois acho que também, se nós queremos mais uma vez que o nosso futebol evolua, quem é que quer ser árbitro em Portugal? Não é? Quem é que, tendo em conta este ambiente, ok, é preciso os árbitros melhorarem, certo, mas quem é que possa ter outro trabalho vai querer ser árbitro? Claro. Não é? Podíamos aqui discutir, e mesmo o Rui Costa poderia discutir a necessidade de formarmos melhor os árbitros, tudo bem. Ou de haver, sei lá, um melhor acompanhamento, como é que podemos melhorar. Isso certo, eu acho que é ok. Concordo, mas tu não vais querer ser árbitro quando num jogo daqueles és tratado daquela forma, até porque no jogo anterior, não é anterior, mas pronto, do Sporting contra o Benfica na Luz, entra um adepto para ir ameaçar o árbitro. Quer dizer, nós já não tivemos mais notícias, não é? Já tivemos árbitros que ficaram com dentes partidos no Colombo, não é? Portanto, e casas vandalizadas e ameaças de morte, portanto, que é todo um ambiente que os próprios clubes e os seus dirigentes acabam por... Acho que também está um bocadinho melhor agora porque Pinto da Costa não está tão presente, não é? Mas por outro lado... mas olha que... a minha tia tinha um colega que era árbitro, não era ainda muito... Agora ele já nem trabalha, mas na altura ainda mantinha 2 trabalhos. E recebia ameaças de morte. E se fores para os escalões mais baixos ainda é pior. Se fores para os escalões de formação, as pessoas são malucas. Quando vão ver os seus filhinhos... São loucos. Pais são malucos. Isto é uma mentalidade que não sei como é que se vai melhorar, mas acho que o futebol não vai melhorar em Portugal enquanto isto também não melhorar. E isso vê-se, por exemplo, no meu tempo útil de era essa a ponto que eu ia fazer também. Uau, nem planeamos isto, não é nada. Mas grandes mentes sou eu. Pensam assim. Que é, surpresa, o clube com mais tempo útil, ninguém em Portugal joga 60 minutos que seja, de tempo útil. O melhor que temos é o Braga, com 56 minutos e 59 segundos. Depois o Benfica, com 55,47. Depois o Gil Vicente, com 55,43. O Sporting, com 55,31. E pronto. E o Porto está em 10º lugar, com 53,44. Uau.
Mas é uma constante, por acaso, já com o Sérgio também era igual. Sim, claro que também há muitas equipas pequenas fazerem antijogo contra as grandes, não é? Sim. Mas também já acontecia isso ano passado, que eu tinha visto na altura. Sim, eu tenho aqui, por acaso fui agora aqui e posso até vos dizer que, apesar disso, o jogo com mais tempo útil foi o 5-0 do Porto frente ao AFS. AFS? Não, Mais ou menos. AVS Futebol SAD, portanto é AFS. AFS? Mas é o AFS, sim. Não, porque depois acho que o problema é que depois há o outro Clube Desportivo das Aves, não é? Pois é. E aqui sim, aqui jogou-se 62 minutos de tempo médio neste jogo, e depois o segundo jogo com mais tempo é o Farense Benfica, que também teve 63 minutos. Isto não é estranho, um jogo com 63 minutos estar abaixo do 62, mas teve mais tempo de jogo, teve 96 minutos e o outro teve 94. Ok. Mas pronto. Sim, é quer isto. dizer, ainda pararam várias vezes, Mas sempre atenção, que a bola entra, só para dar aqui mais um brilharete ao Ruben Filipe Marques Diogo Amorim, ele foi o treinador que com 11 jogos teve mais tempo útil. É porque ali era sempre a jogar. Ele não havia tempo a perder. Mas olha que o Roger Schmidt também teve muito... Pois também tem menos jogos, não é? Só tem 3 jogos. É isso. Mas sim, esse é o mesmo problema que estávamos a falar, não é? Mas o Benfica consegue ter 2 treinadores no top 5. Porque depois tem o Bruno Miguel Silva do Nascimento. Perguntam vocês quem é Bruno Miguel Silva do Nascimento? Bruno Lage. Descobrimos hoje que não tem Lage no nome. Que ele não tem Lage no nome. E mas onde é que vem? É o seu nome artístico? Não, parece que, segundo o que eu percebi de um site brasileiro, portanto, pode não estar bem, porque esta coisa de, como nós dizemos, apelido e alcunha pode ser diferente, mas parece que era a alcunha do pai. Lage. E que ele resolveu assumir como nome artístico. Se não for assim, Bruno Miguel Silva do Nascimento manda um esclarecimento que é para rimar. Não sabia que ele tinha um nome artístico, isso é muito slay da parte dele. Não é? E nós, Bruno Nascimento, mas que é o Bruno Nascimento? Pensámos que era tipo o adjunto dele, ou assim, não estávamos a perceber. Ai, socorro. Esta semana, para nos unir a todos mais, joga o Portugal. Portugal. O clube de todos nós. O clube de Montenegro. E o clube de Montenegro. Não, mas ele não me engana. A mim não me engana. Eu percebo que esta época ele também não pode dizer que é do Porto. Não, mas já foi nas eleições do ano passado. Já foi no ano passado. Foi mas também o Porto já não estava a correr. Já estava com calma. Mas ele podia já estava com ar de que o Pinto da Costa ia sair e, portanto... Então, temos o Portugal com a Alemanha para Portugal não ganha desde o Euro 2000. A Alemanha. Sim. Porque a gente ganhámos. Portanto, vamos lá. Vamos com calma. Força aí no Portugal. Sim. Esperemos. Vamos ver aqui o que é que o Martínez nos reserva para esta semana. Porque eles vão ter que jogar os 2 dias. Vão ter que jogar a quarta e vão ter que jogar domingo, não é? Sim, independentemente. Portanto, mais vale jogar no domingo para ver quem é o campeão. Exato, independentemente do lugar que ficar, não é? Eu só estou à espera que o José Mourinho entre. Vá. Toma lá. Não, vamos lá mudar isto. Se ele tivesse sucesso... Eu adorava. Eu por acaso adorava ver Mourinho e Ronaldo juntos. Acho que ia ser os egos. Ou então Jorge Jesus, mas isso é o nível acima. Já tivemos Mourinho e Ronaldo no Real, não é? Mas agora já estão mais velhos, cada um mais deslocado. Cada um ainda mais defensor das suas ideias. Exato, é isso. Eu gostava e desesperado também. Sim, mas pronto, acho que vai correr bem, esperemos, não é? Acho que sim. Eu nunca tenho grandes esperanças. A verdade estou confiante que a coisa resulte, que uma hora ou assim entre para... Falaste bem agora, não? Sim, os 2 do Porto. O João Félix é que não. À frente e atrás, dado que no último Portugal-Alemanha, que Portugal ganhou, foi um hat-trick de Sérgio Conceição, pode vir outro herói do Porto fazer essa... Não era tão jovem na altura, mas ainda assim... não interessa, o que interessa até pode ser o filho agora a fazer um brilharete ou uma coisa assim. Se calhar uma hora tem mais possibilidades, mas ainda assim... Quer dizer, não sabemos se vai... Acham que vai jogar? Sim. Eu acho que é capaz de jogar. Mas que é 11 inicial? Não, 11 inicial Eu estou com esperança. Tu estás com esperança. Quem? Ronaldo. Também é verdade, o Ronaldo pode não começar o jogo de início. Espero que não. Espero que ele entre só nos 88 ou assim. Assim mais só para dar um ano e meio. Só para dizer que jogou. Aquela coisa do Ronaldo, estamos a perder, agora vai lá para a frente e a gente passa bolas. E depois na frustração não vai dar. É isso, ele não gosta nada disso. Pois. Já se viu no United. Mas a seleção é a seleção, caramba. Sim. Mas pronto, então eu se calhar passava já para
Não sei, preferem a frase da semana ou vamos já para a frase da semana? Sim, eu acho que sim. É de uma pessoa muito conhecida, Ruben Tomé, que pergunta a vocês quem é. Quem é? É o primeiro treinador de Di Maria. Ok. E eu que ainda estou de luto. Podia ser um segundo nome do Amorim. Nome artístico. E portanto, este senhor disse que a mãe o foi levar ao treino de bicicleta, deixou-me com o flaco que tinha as meias a cair de tão magro que era. Nota-se que, entretanto, ele tornou-se um atleta de alta competição e aquilo foi ganhar caparro. É tudo musculado agora. Eu acho que agora lavam-lhe as meias Encolher. para encolher e, portanto, eles já não lhe caem, não é? Mas pronto, isto para dizer que o Ruben Amorim, o Di Maria está feliz na Argentina, vai voltar a ser o Rosário. Está cheio de seguranças. Aquilo. Não, é Não, verdade, porque ele recebeu ameaças. Ele e alguém. recebeu muitas ameaças de morte. E alguém. E tudo. Sabem que estavas a fazer uma Não, estereotipização. não, porque ele agora. Não o clube dá-lhe um carro blindado, seguranças 24 horas em casa e vigilância de helicóptero quando ele se desloca. Pois, porque ele quando veio para o Benfica já havia este desejo de voltar ao Rosário e não voltou por questões de segurança. Porque mesmo, a família foi ameaçada, disseram, se voltares a tua família será morta. Pois. E portanto, Bem, ele preferiu Na voltar. Argentina é mesmo... E portanto agora com estas coisas todas de segurança se calhar ele decidiu voltar. Sim, Se calhar com decidiu estas ignorar. menesses todas. E eu vi Bem, que isso é que é amor ao clube. alguém dizia assim, para verem a importância do Di Maria, que ele vai ter vão-lhe dar estas benesses todas. E eu pensei, se calhar Não é é só bem. uma questão de segurança. Sim, É mesmo os loucos E nós que andam por lá. queixamos-nos dos nossos adeptos. Ao pé destes são os meninos. Sim, Verdade. sim. Na verdade. E não queremos que passem dessa fase Não, é de isso. meninos. Nós estamos a Sim. dizer que Fiquem, queremos melhorar. fiquem. Sim, até queremos não é? menos. Queremos Melhorem, sim. melhorar. Melhorar. A minha frase da semana é do Rui Borges, que foi a alta definição, não é? Foi lá todo fofo. Foi. E no Sporting há muito pessoas que não gostam dele, não é? Eu também não sei muito bem ainda quais são as capacidades que eu lhe vejo enquanto treinador. Acho que agora o início da próxima época vai ser importante porque pronto, ele chegou lá e tentou implementar o seu sistema, depois percebeu que não resultou e teve essa capacidade de voltar atrás. Sim. E agora vamos ver. Mas há muita gente que diz, aliás, que ele é um animal da tasca e que ele não é um treinador para o Sporting. Primeiro ele disse que não era um jogador para o Sporting de certeza. Que se ele o Daniel perguntou-lhe, ele disse que se ele fosse jogador do Sporting mandava dar uma volta. Para ir à procura de outro sítio para jogar, que ali não ia dar. E depois ele disse que o futebol é feito de lembranças e bem ou mal eu já deixei lembranças em muita gente. A gostar menos ou a gostar mais vão-se lembrar de mim. E pronto. Ainda não. Mic Ou drop. seja, eu vi isso e garanti. Pronto, concedi-lhe essa declaração, embora não tenha sido uma lembrança totalmente dele, não é? É um campeonato sim, que claro. que ele deve a outros Outros dois treinadores? dois treinadores e a ter Também é do voltado a João um Pereira, sistema algum de jogo do Ruben Amorim, não é? Porque, Claro. Sim, ou mas seja, é isso, mas também aí tive essa também capacidade, podia ter dito Certo. não, aqui é como eu quero. certo, Yeah. podia. Achei mal ele aí não ter feito essa referência Sim. aos outros treinadores que Sim, tinham sim. passado, de ter dito não foi só minha, já que é daí quando se ganha é do grupo, também é dos treinadores anteriores, não é? Portanto, Sim, este claro. campeonato, para todos os efeitos, o Ruben Amorim é bicampeão. Ah, pois. Não Pois desceu é. divisão, não ganhou nada, mas é bicampeão. Sim. Claro. E portanto, Mas achei mal. nos festejos também foi um bocado isso que eu senti. Mas pronto, agora também era uma entrevista mais sobre ele. Claro, podia Sim, fazer mas a ele menção. podia ter feito a mas, menção, era sim. simpático. Mas não fez. No entanto, fez um elogio à alheira de Lisboa, Pois não é? foi, pois foi. Que prefere, como eu. Mas como que os toda a jogadores gente. não podem. Os jogadores não podem. Não pode falar muito das alheiras, porque ele controla muito o que os jogadores comem. E a massa gorda dos jogadores. Sim. Também não gosto nada de alheiras. Ai, eu adoro alheiras com batata frita. Só que ele disse que em Mirandela comiam com grelos e batata cozida. E portanto ainda era um bocadinho mais saudável. Aqui não. Aqui é tudo. Prefiro nenhum. Que é para a geneira, é Sim. logo. A tudo. minha frase, por acaso, foi a Anabela que inspirou, que me deu. Porque eu não estou inspirada. Esta final da semana. época. Sim, estou tipo, já vi com o t-shirt do Porto, pronto, já fiz o suficiente. Mas foi o Roberto Martínez a dizer que já não gosta de bacalhau à brás e agora prefere bacalhau com gambas, o que não sabemos bem o que é que é. O que é? Porque fizemos uma pesquisa no Google Sim. e há várias hipóteses. É isso, Há pode ser muitas. um bacalhau com natas com gambas. Há aqui Pode muito ser umas espaço para postas interpretação. daquelas que pareciam quase
cozidas. Sim, até um bacalhau à minhota pode levar gambas. Pois, se tu quiseres. Não, pode levar tudo gambas, na verdade. Até um bacalhau à brás pode levar gambas. Pode misturar gambas lá para o meio. Sim. Agora, o que é, acho que é uma má escolha. Eu também, porque eu sou alérgica a camarões e, portanto, isso para mim, acaba já com o bacalhau. O canatas é o meu favorito, é um dos meus favoritos, portanto, se levar umas gambinhas também não fica mal. Mas eu prefiro um bacalhau alagareiro, eu acho que é muito mais... Sim, claro. Mas havia aquele bacalhau Delicioso. parecia no forno, aquelas postas, tinham uns camarões lá em O cima. alagareiro é muito bom. Portanto, também ficámos aqui. É do PIB, tem aqui, isso é do PIB. Nós tentámos fazer a pesquisa, mas não. Ele pode não vir aqui também partilhar connosco. Vamos Um todos dia. jantar fora, comer um bacalhau com gambas. E a federação paga. Eu dispenso. Sim. As gambas, o bacalhau não. Sim. A Anabela mete as gambas de parte. Sim, sim. Mas sim, eu só gostava de saber o que é isso. Fiquei muito... Mas pronto, ele já está a fazer bacalhau e, portanto, em princípio. Mas isso é a mesma fica, coisa à estrangeira, não é? vai Um bacalhau com gambas que eles comem e que eu gostei imenso. Eles a pensar que estão a fazer um brilharete com os portugueses. Tipo, Mas não, ele antes escolho dizia um que era bacalhau qual? mais bacalhau. Bacalhau à brás. À brás, não era? Sim. Tipo, bacalhau à brás eu aceito. É, o bacalhau à brás é espetacular. Mas pronto. Podia ter escolhido melhor. Mas é a vida. Vamos ao fora de jogo. Vamos. Não é fora de jogo, é fora de campo. Fora de campo. Vou-te trocar aqui já. Tu dizes sempre fora de jogo. Então, eu acho que até era bom. Sim. Automatizei a rubrica. Então vamos ao nosso fora de campo. Dá-lhe, Débora. Sim, eu vou dizer uma fora de campo, entretanto ele desapareceu das redes sociais, mas não desapareceu das notícias. Portanto eu acho que ele ainda é verdadeiro. Ui, misterioso. É porque na semana passada o PS de Almeirim disse que o Daniel Bragança era o seu mandatário da juventude. Pois foi. Para as eleições autárquicas. E realmente ele partilhou e reagiu. E ele até reagiu, não é? Ele até reagiu, exato. Ele disse que não era uma questão partidária, mas que era uma questão de confiança naquela pessoa que se está a candidatar Porque ele é de Almeirim, presidente, não é? porque ele é de Almeirim e viu tudo o que eles já fizeram lá e assim, e portanto que aceitava este desafio sendo partidário. Uau. Mas entretanto o PS de Almeirim tirou esta publicação. Portanto não sei se diabo. ainda estará ou não, mas gosto desta conexão com a política. Até porque, noutro fora de campo, o Pedro Gonçalves foi ao podcast do Salvador Martinha. E o Salvador Martinha perguntou se eles falavam sobre política no balneário e assim. E ele disse que não falavam muito, mas que agora, como houve eleições, falavam mais um bocadinho e trocavam ideias. Pronto, porque nós temos sempre a Eu ideia. adorava ouvir essas conversas. É isso, parece sempre que os jogadores da bola e política não bate muito, bate, não é? sim. Mas pronto, Agora eu não sei achei se engraçado. até em termos de contratos futebolísticos se eles podem apoiar uma candidatura, embora seja a sua participação cívica, não é? Que não Claro. podem ser prejudicados por isso, mas não sei até que ponto depois isso Pois. bate ou não com os deveres que têm enquanto atletas de serem sim. partidários e não promoverem lutas partidárias, né? Ainda por cima, se a política nacional é o que é, a autárquica é muito mais aguerrida Sim. e há muito mais olha, como o futebol dos garotos, não é? Há muito mais insultos, ameaças Sim. e portanto, se calhar os pais dele também foram incomodados por ele Pois ser não um sei, mandatário. realmente a publicação já não estava no Instagram, mas eu acho uma boa... Mas eu vi... Porque estas coisas dos mandatários às vezes lá está, é mais dar a cara Sim. do Sim. que realmente outra coisa e mostrar alguma consciência cívica. Eu adorava saber tipo, que jogadores do Sporting é que se afiliam a que partidos. Não Tipo, sei, chega- o Trincão, não, mas o Trincão é claramente direita. Tipo, aquele mas Sim, toda a gente estava a consegue ter dizer uma simpatia. que o Daniel Bragança também era, não é? Estavam a dizer assim, yeah. pensava que eras da IEL. Pronto, porque eles são Yeah. todos velhinhos. Não é? Não, mas quando eu digo novos. afiliar é tipo, se não tivessem no futebol, que clube é que apoiavam? Que Isto é uma partido boa que apoiavam. exercício mental. Sei. Uma boa. Agora Eu não vou conseguir tenho pensar aqui a ideia de alguns, mas não vou dizer. É isso, é melhor abster-nos desta conversa. O meu fora de campo é a polémica fotografia, que entretanto eu penso que era uma história porque eu já não a apanhei, tirada por Edgar Correia, com os seus amigos João Neves, com os seus amigos António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia. Foram todos apoiar o João Neves. E depois o Edgar Correia, que é bem giro. Sim, mas que está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Foi da formação do Benfica, mas joga nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. E, portanto, era o único que não tem contato com o Benfica e a foto foi polémica porque eles apareceram todos com a camisola do Paris Saint-Germain na final da Champions e essa foto foi publicada nas redes sociais do Edgar.
E lá está, e os portugueses acham que são o topo do topo, então o que seria eles estarem ali com uma camisola do clube do amigo a apoiar o amigo, não é? Que eles não deviam estar com a porque camisola são competidores diretos, opa, diretos aonde? na Champions. Sim, porque o Benfica competiu na Champions, porque eles são o Benfica atletas do ganhou a Champions foi Benfica. contra o PSG. E portanto, Uau. o que eu tenho para dizer é menos gente, menos. Sim. Se eles fossem, sei lá, se eles tivessem perdido contra o PSG nas meias finais, era um bocado mais complicado. Ligação. Por outro lado, nós estamos sempre a dizer que não queremos um ambiente saudável. Eles foram apoiar um amigo. Dois, na realidade, sim. não é? O Gonçalo Sim, Ramos mas apareceram mais. Depois há o Edgar Correia meteu um daqueles resumos do mês de maio e tinha várias fotografias com a camisola do PSG, sempre com o João Neves, nunca com mas o os outros, pronto, também têm mais ligação ao Gonçalo Ramos. E o próprio António Silva já foi esta época também a Paris, tiveram lá no Natal ou nas férias. Portanto, eles são miúdos, conheceram-se todos na fase da formação, são todos amigos. Qual é o problema de ir apoiar um amigo que está a ser bem sucedido e que está a ter vitórias? O Benfica já não está na competição há décadas. Já não tem nenhuma competição oficial agora. Estão de férias. Portanto, qual é o problema? Tem umas camisolas e quiseram ir apoiar o amigo. Aliás, provavelmente diziam João Neves atrás. É isso, a camisola do Edgar dizia de certeza, porque ele, quer dizer, ele pode ter várias, né? Jogadores da bola, mas ele pôs algumas com algumas fotos em que aparecia João Neves escrito na camisola. Portanto, provavelmente todos tinham a dizer João Neves e estavam a apoiar o amigo. Sim, a minha questão é a questão dos patrocínios, porque o Benfica é Adidas e o Paris Saint-Germain é Nike, portanto acho que a única questão pode ser essa. Sim, pode ser limitar a imagem pública de aparecerem com outros. Não sei qual é o tipo de contrato de patrocínios que eles têm, mas provavelmente se o fizeram... E depois põem o dinheirinho lá na caixa das multas e acabou. E também acho que o que se diz é que o Benfica não sabia, mas também eles estão de férias, não é? Tem que saber, eles estão de férias, é um amigo, é a vida pessoal deles, não é? Sim, eu também acho, mas pronto, diziam que o que se diz aí nos desportivos é que o próprio Rui Costa não achou muita piada, mas eu também acho que também eles o Rui Costa acha piada hoje em dia. Por amor de Deus. O Rui Costa é um homem que está zangado com o mundo. Sim, ele só quer aquela realização. Uma fora de campo, vocês vão pensar que eu sou obcecada, mas eu não sou. Mas é o Jokers aí nessa guerra outra vez, a ver o PSG. Vamos ver. Pois, não sei o que é que foi bem essa viagem. Foi fazer charme aos outros clubes. Pois, há quem queira dizer. Eu até posso levar esta rapariga gira e tudo comigo. Tudo comigo, ela apoia-me. Estão a ver, ela não se opõe a viajar por fora de Portugal. É mais perto do que a Inglaterra. E atenção, porque nas bancadas e no relevado também esteve a Madalena Aragão, sim. Se chama. Sim, namorada do João Neves, portanto. Mas ela vai muitas vezes a Paris, que ela também teve nós sabemos que as atrizes portuguesas estão disponíveis para apoiar os seus namorados lá fora. Depois, não, futebol, mas pronto, a Maggie Corsair agora também está com aquilo da Fórmula 1, com a Lando Norris, também está sempre lá. Portanto, viagem com elas. Sim, elas viagem com elas. Mas sim, mas eles estiveram lá no camarote a jantar e tudo, a vida até parece eles a jantar. Será porque que o Sporting fez saber que não havia ofertas pelo Jóqueras, que ele se quis mostrar lá fora, tipo, estou aqui, hoje cada jornal diz um valor diferente. E diz clubes diferentes. Eu acho bem que o Frederico Varandas, a única coisa que é consensual é que o Frederico Varandas está a aumentar o preço. Isso é bom. Agora, os valores, o nosso recorde, não, acho que é o Correio da Manhã, diz que ele quer tentar vender por 90. E o recorde dizia um bocadinho menos e depois os outros... Os objetivos, não? Ou... Não é objetivos, é que eles já estão mais longe do Arsenal, porque o Arsenal criou os 65 e pelo menos 70 milhões, acho que é o mínimo. Mas o Correio da Manhã até diz que está aqui uma tentativa de vender por 90, não sei. Vamos ver. E por falar nisso, que o Benfica está zangado com os amigos, lembrei-me agora porque estás a falar em dinheiro, que com isto tudo o Benfica está zangado com quem foi apoiar o João Neves, mas o João Neves acabou de render mais 4 milhões ao Benfica com esta vitória. Portanto... Este objetivo que eles puseram lá, não estavam à espera de receber este dinheiro. Não é? Portanto, Benfica, deixa que agradecer o apoio moral que foram dar ao seu jogador. Sim. E outra coisa que eu achei bem engraçado, que não me é piada nenhuma, porque ele está na prisão, que é o macaco, outra vez, na onda do Porto, que eu descobri porque li que ele está a ter aulas de português e inglês e escreve para um jornal.
É o jornal, deve ser o jornal da prisão. É. Sim. Mas achei uma piada. Podia vir para aquilo. Quando ele sair, vai estar mesmo pronto. E eu também li que ele não voltará a ser líder de uma claque, ou o que é. Pois e agora é, vai portanto, ser agora juiz tem ou assim. Tipo, agora está a estudar. Está a ter aulas de português. Não, se calhar vai ser Mas jornalista. mas pode ir para a faculdade a seguir. Sim. Ele não tinha uma Ele fez estrada. muito dinheiro, dizem. Ele tinha uma estrada. Pois Pois é, aquela tinha. tese. A tese, pois é. Portanto, ele Por já isso, não precisa olha- de estudar mais, pode ir dar aulas Sim, é verdade. logo. Pronto. Acho que com este tema sempre... Com esta à parte. Tá, com este fora lembrei-me de agora. campo, mesmo ligado aos jogadores. Não, mas Já Acho teve, que né? sim. é só isso. porque no Porto não há muita fofoca, pá. Eles fecham muito Não há o muita- balneário e não há não muita há... fofoca. Também Eles é são mais todos, fácil tipo, quando pais se de ganha, não filhos. é? Sim, quer dizer, do Sporting Também. agora houve Agora, imensas se ganha, eles aparecem mais. claro. Sim, mas Dão muitos deles também entrevistas e tal. têm as mulheres e têm os filhos já, não estão no início do namoro, nem Mas nada agora disso. vão de férias. Pois é, agora nas Agora férias vai haver um Vai manancial. haver- Já começaram alguns casamentos e, portanto, a gente depois vai mantendo, vamos Claro, mantendo sim. aqui O informados. Coxo já E porque se já fala. ultrapassámos um Tudo bocadinho Turcoglu, é. o nosso São tempo, vamos terminar por aqui, não é? Sim. Sim. E para a semana faremos o rescaldo da nossa seleção. Tenha ficado em primeiro, em segundo, em terceiro ou em quarto lugar desta Liga das Nações. Pode ser a segunda Liga das Nações para Portugal. Pode. Uhum. Pronto. Gol de Mora. E é isso. E pronto, até para a semana. Para a semana.